por favor, para tudo que você está fazendo agora, porque nos próximos 17 minutos você vai ouvir a história mais tocante que você jamais ouviu. A história de um menino de 7 anos que dormia nas ruas em uma noite de Natal frio, um menino que ninguém queria, um menino que estava morrendo sozinho, um menino que pensava que nunca seria amado. Mas naquela noite, algo impossível aconteceu. Uma pessoa desceu do céu e o salvou. E essa história ela é tão real que dói, é tão verdadeira que sangra. Se você acredita que ainda há bondade no mundo, clica no botão de inscrição agora, porque histórias como essa precisam ser ouvidas. Vem comigo. Deixa eu te contar sobre o menino que era invisível até que um homem decidiu enxergá-lo. Meu nome é Thomas. E essa é a história de como fui salvo da escuridão. Meu nome é Daniel. E essa é a história de como aprendi o verdadeiro significado do Natal em uma única noite fria. Tudo começou com rejeição absoluta. Minha mãe era uma menina quando ficou grávida de mim, 16 anos. Sozinha, sem dinheiro, sem família. Meu pai desapareceu quando soube de minha existência. Apenas sumiço. Minha avó havia morrido. Então ficou apenas minha mãe tentando cuidar de um bebê com as mãos completamente vazias. Ela tentou. Preciso ser honesto e dizer que minha mãe realmente tentou. Mas sua situação era tão impossível que não havia espaço em seu coração destroçado para me dar o que eu precisava. Ela não era uma pessoa má. Era apenas uma pessoa tão desesperada que se virou para as drogas. E aos poucos, a droga se tornou mais importante que eu. Aos 5 anos, os serviços sociais vieram e me tiraram dela. Fui para um abrigo. Um lugar que teoricamente era para me proteger, mas era apenas um prédio, apenas crianças indesejadas em um lugar que não era lar. Casais vinham visitar, querendo adotar, e era como uma loja de produtos defeituosos. Queriam bebês, queriam crianças bonitas, queriam crianças sem trauma. Eu era um menino com cicatrizes emocionais estampadas na minha cara. Ninguém me queria, absolutamente ninguém. Ano após ano, eu via crianças chegarem e serem escolhidas. E eu permanecia invisível, permanecia rejeitado. Aos 7 anos, o abrigo disse que eu tinha que sair. Não porque tivesse um lar, mas porque queriam espaço para crianças menores. Então me entregaram uma mochila pequena com 2 mudas de roupa, me entregaram um certificado de nascimento. E disseram, boa sorte, Thomas, sair daquele abrigo para viver sozinho nas ruas. Eu era uma criança de 7 anos, completamente sozinha. Os primeiros dias foram um borrão de puro horror. Eu não sabia como encontrar comida. Eu não sabia onde dormir. Eu não sabia como sobreviver. Apenas tinha medo. Um medo constante que penetrava cada célula do meu corpo. Descobri que as pessoas fingem não ver crianças de rua. Elas veem um problema, um incômodo, algo que as faz se sentir culpadas. Então, passam direto, viram para outro lado. E você aprende que para sobreviver, você tem que desaparecer, tem que ser invisível. Aprendi a dormir em vielas, aprendi a roubar comida de lixeiras, aprendi a evitar certos homens, aprendi a ter medo constante, aprendi aos 7 anos coisas que ninguém deveria aprender nunca. Aprendi a desejar estar morto. Aprendi que ninguém se importava se eu vivia ou morria. Dormia embaixo de um viaduto naquela época, um viaduto que cheirava a morte. Havia outros meninos ali, meninos maiores que me usavam, mas que me deixavam ficar porque eu era útil, porque eu era pequeno. Então chegou 24 de dezembro, a noite de Natal. A noite que eu imaginava seria minha última. Os meninos maiores desapareceram. Eu fiquei sozinho, completamente sozinho em um viaduto no Natal. Deslizei para meu canto. Coloquei minhas 2 mudas de roupa tentando me aquecer. O frio era insuportável. Um frio que não era apenas físico. Era um frio que penetrava a alma, um frio que matava. Eu sentia meu corpo desistindo. Sentia meus dedos perdendo sensação. Sentia meu coração batendo cada vez mais fraco. E compreendi que aquele era o fim, aquela era a minha última noite. Comecei a chorar. Aquele choro silencioso de alguém que está morrendo. Chorei porque tinha frio. Chorei porque tinha fome. Chorei porque estava sozinho. Chorei porque ninguém me amava. E em um momento, simplesmente desisti. Meu corpo relaxou, meu espírito se entregou. Eu estava pronto para morrer. Mas então ouvi uma voz. Olá,
Há alguém aí embaixo? Eu não respondi, porque meninos de rua aprendem que responder é perigoso, mas a voz veio novamente. Mais desesperada: Ei, criança, responde para mim, você está bem? Os passos se aproximaram. Cada passo me assustava. Fechei os olhos com força, pronto para o pior. Mas então a lanterna me cegou. Uma luz brilhante que cortava a escuridão. E na ponta daquela luz havia uma silhueta. Um homem descendo para perto de mim. E com a voz quebrando de emoção, ele gritou: Meu Deus! Criança, você está azul! Você está congelando! Você está morrendo! Responde para mim, criança! Ele se abaixou, tocou meu rosto, e sua mão era quente demais para ser real. Com lágrimas nos olhos, ele sussurrou: Eu não vou te deixar. Você me ouve? Eu não vou te deixar aqui. Você é importante. Você é tão importante? Vem comigo. Por favor, vem comigo agora. Naquele momento, algo pequenininho dentro de mim acordou. E eu permiti que aquele homem me pegasse nos braços. Permiti que ele me levantasse do chão gelado. Permiti que ele me carregasse como se eu fosse o tesouro mais precioso do mundo. Quando ele me carregou, quando senti seu calor, quando senti a segurança de seus abraços, eu desabei completamente. Peguei a chorar de forma desconsolada. O choro de alguém que foi salvo do abismo. Ele correu comigo até seu carro. Um carro aquecido. Um carro que era luxo puro para mim. Me colocou no banco traseiro coberto com cobertores felpudos. Macios, quentes. Ligou o aquecimento ao máximo. E enquanto dirigia, sussurrava: Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Seu nome é Thomas? Thomas, você vai ficar bem. Eu sou o Daniel. Eu tô aqui para você. Você não está mais sozinho. Eu prometo. Você não está mais sozinho. Aquele carro era um portal para o paraíso. Era outra dimensão. Pela primeira vez em anos, meu corpo começava a se aquecer. Começava a voltar à vida. Doía porque a sensibilidade estava voltando. Doía porque eu estava vivo novamente. Daniel dirigiu em silêncio respeitoso. Não me perguntava nada, apenas me deixava estar. Deixava meu corpo se aquecer. Deixava minha mente processar que eu havia sido salvo. Depois de 20 minutos chegamos a uma casa grande, uma casa que brilhava com luzes, uma casa que tinha uma árvore de Natal no jardim, uma casa que era tudo o que uma criança poderia sonhar. Uma casa que era magicamente bonita. Daniel abriu a porta e gritou: Marcos, filho, vem aqui. Tenho a surpresa mais especial do mundo para você. E do interior daquela casa, como um anjo, veio correndo um menino. Um menino que parecia ter a minha idade, um menino que parecia ser profundamente amado. Um menino chamado Marcos. Marcos parou quando me viu. Parou quando viu um menino sujo, machucado, traumatizado, nos braços de seu pai. E ao invés de medo, Marcos fez algo que me deixou sem palavras. Ele correu para nós, envolveu seus pequenos braços em volta de mim e sussurrou: Bem-vindo para casa, irmão, bem-vindo para casa. Irmão, aquela palavra, uma palavra que eu nunca havia ouvido me dirigida, uma palavra que significava que eu tinha valor, que eu tinha família, que eu pertencia. Carol, a esposa de Daniel, apareceu descendo a escada. Uma mulher bonita, com um sorriso gentil, com os olhos cheios de compaixão. Quando ela me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Encheram-se tanto que as lágrimas começaram a cair. Ela veio para perto e sussurrou: Bem-vindo para casa, Thomas. Você está seguro agora. Você está seguro. Aquelas 7 palavras, você está seguro agora. Você está seguro, foram as 7 palavras mais importantes que jamais havia ouvido. Carol me levou ao banheiro aquecido, um banheiro que cheirava sabonete e perfume. Mostrou-me o chuveiro quente. Deixou-me sozinho com instruções simples. Fica o tempo que precisar. A água está quente. Quando terminar, colocarei roupas novas para você. Entrei naquele chuveiro e comecei a chorar. Era aquele choro que sai do fundo do peito, do fundo da alma. A água morna caía sobre meu corpo machucado. Eu podia ver anos de sujeira, abandono, trauma saindo de mim. E com aquela sujeira saía também uma parte do meu passado. Uma parte que eu não queria mais carregar. Chorei até não conseguir chorar mais. Chorei como quem finalmente pode chorar em segurança. Quando saí do banheiro, havia roupas esperando, roupas novas, roupas que cheiravam a limpeza, roupas que me faziam parecer uma criança normal. E quando olhei no espelho, eu não reconheci o menino olhando para mim.
porque aquele menino tinha cor, aquele menino tinha esperança nos olhos, aquele menino parecia vivo, a cozinha cheirava a magia. Carol havia preparado uma refeição, frango, batata, legumes, pão quente, tudo feito com cuidado, tudo feito com amor. Nós nos sentamos ao redor de uma mesa e, pela primeira vez na minha vida, participei de uma refeição como família. Uma família de verdade. Marcos ao meu lado, segurando minha mão por baixo da mesa. Carol olhando para mim com amor. Daniel observando com lágrimas escorrendo pelo rosto. E no centro, uma árvore de Natal brilhando, piscando, cheia de esperança. Durante a refeição, Daniel contou que havia sido voluntário naquela noite, servindo comida para pessoas sem teto. E quando terminou seu turno, sentiu uma compulsão estranha, um chamado para dirigir por um lado da cidade que normalmente não passava. E naquele lado, ouviu algo, meu choro desesperado de alguém prestes a morrer, e ele não ignorou, parou, investigou, respondeu ao chamado. E essa resposta mudou nossas vidas. Depois da refeição, Carol preparou chocolate quente, calm marshmallows, calm vanilla, com uma pitada de esperança em cada gole. Nós fomos para a sala, Daniel colocou uma música de Natal, uma música suave, uma música que fazia meu coração disparar. Nós nos sentamos embaixo daquela árvore, todos juntos, uma família. E então Daniel fez algo que nunca vou esquecer. Me pegou nos braços, como se eu fosse o bebê mais precioso do mundo, e sussurrou no meu ouvido. Thomas, você ouviu o que eu estou dizendo? Você é a estrela deste Natal. Você é a razão pela qual estamos aqui reunidos. Quando você chegou, quando você entrou nesta casa, você brilhou como uma estrela. Você é importante. Você é tão importante e eu juro que nunca vou deixar você sozinho novamente. Você é meu filho, você é a nossa família. Bem-vindo para casa, Thomas. Bem-vindo para casa. E aquele abraço. Aquele abraço é a coisa mais importante que jamais recebi. Era tudo... Era segurança, era amor, era promessa, era salvação. Naquela noite, pela primeira vez em minha vida, dormi seguro. Dormi em uma cama de verdade, com lençóis limpos, com aquecimento, com pessoas que me protegiam, e dormi sem pesadelos, dormi em paz. O processo de adoção levou 3 anos. 3 anos de visitas, papelada, processos legais, mas Daniel e Carol nunca desistiram. Não por um segundo, porque para eles eu não era um projeto, eu era um filho e aos 9 anos oficialmente virei Thomas, filho de Daniel e Carol. Hoje, 15 anos depois daquela noite, sou um homem. Terminei a escola, entrei na universidade, tenho sonhos, tenho esperança. Tenho uma família que me ama com um amor impossível de descrever. E tudo começou porque uma pessoa parou. Uma pessoa viu, uma pessoa agiu, uma pessoa decidiu que aquela criança importava. E agora sou esperança de outras crianças, voluntário, ajudo, sou para outros meninos que Daniel foi para mim, sou uma estrela. Agora vou fazer a pergunta mais importante. Qual é a sua estrela? Quem parou por você quando estava desaparecendo? Quem te salvou da escuridão? Quem viu você quando o resto do mundo fingia que não existia? E mais importante, você pode ser uma estrela porque não precisa ser rico, não precisa ter tudo perfeito, precisa apenas ter um coração disposto, uma pessoa. Apenas uma pessoa pode mudar tudo. Imagina quantas vidas você poderia tocar. Imagina quantas crianças você poderia salvar. Você pode ser aquele homem, você pode ser aquela mulher, você pode ser a estrela que guia alguém de volta da escuridão. Agora quero pedir um favor muito especial. Comenta aqui embaixo qual é o ato de compaixão mais importante que você recebeu na sua vida. Ou qual é o ato que você deu a alguém. Comenta porque quero ler cada história. Porque quando compartilhamos compaixão, multiplicamos compaixão. Se essa história te fez chorar, se te tocou profundamente, se te inspirou a fazer diferença, clica no botão vermelho e se inscreve no canal agora. Clica agora. Ativa o sininho de notificação. Porque essas histórias precisam ser ouvidas. Precisam fazer você acordar, precisam te transformar. Se essa história tocou seu coração, se você viu em Thomas ou em Daniel uma verdade sobre a humanidade que precisa ser dita, se você compreendeu que uma pessoa pode mudar tudo, se inscreve
e faz parte dessa comunidade que acredita na redenção, que acredita que bondade é possível, que acredita que você pode ser uma estrela. Muito obrigado por estar aqui, obrigado por chorar comigo, obrigado por permitir que eu compartilhasse minha verdade com você. Obrigado por dedicar seu tempo, porque seu tempo é precioso. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, seja uma estrela para alguém. Mude uma vida, porque quando você salva alguém, você não fica o mesmo, você se torna melhor, você se torna humano de verdade. E talvez você seja a estrela de alguém nesta noite fria também. Feliz Natal